Encontro 42, estudo, 24 de setembro de 2017. Semana passada eu falei que ia fazer um estudo curto, durou 1h05. O curto era comparado com esse é mais longo, mais coisas, mais intenso. Eu acordei com a macaca. Então, prepara. Dependendo para onde for, eu trouxe cola. Tá. Falar, dependendo para onde for, eu vou ter que consultar. Eu li o 1 e o 2. Então, o tema de hoje, falaremos sobre posturas defensivas versus posturas confiantes. E a primeira pergunta para aproximar esse tema, e que eu vou querer a resposta de vocês, Interativo. é se existe sentimento bom e existe sentimento ruim. Por quê? Existe sentimento que causa bem-estar e existe sentimento que causa mal-estar. Mas o sentimento ruim, tido como ruim, também é importante. Então, o medo é importante, a tristeza é importante para a gente melhorar. Mas então acho que eu não falaria em bom e ruim, eu falaria em que traz uma sensação boa e que traz uma... Não? Então fala. Oi? Não, eu tava só... Uma balançada de cabeça ali que... Não, não foi. Tirou. Eu acho que não. Eu acho que existe esse sentimento. O bom ou o ruim é a gente que rotula. Os nossos rótulos, né? Eu também acho que é uma coisa que você, de momento, se você acha bom ou se acha ruim, não sei. Eu vou mais na linha da Fê. Acho que existem sentimentos que causam bem-estar e sentimentos que causam angústia ou mal-estar. Não sei. Tem algumas situações, alguns sentimentos que talvez eles sejam rotulados como negativos, mas podem dar um grande bem-estar. Sim. Imagina um sentimento, uma vingança concretizada. Pode dar um bem-estar grande ali. Mas não é exatamente o sentimento rotulado como... Então, mas a ideia, em geral, nessa teoria, é que os sentimentos são sentimentos. Eles não têm uma classificação. Não, nessa teoria. E eles significam a percepção que nós temos das situações e dos fatos. Essa percepção, né, a linguagem que o nosso corpo comunica para nós. E essas situações, esses fatos, eles são avaliados o tempo todo se vão contribuir ou não para as nossas necessidades, para satisfazer as nossas necessidades. Então, de certa forma, se a nossa avaliação de um fato for que esse fato é bom, é positivo, é favorável, a tendência é que nós nos aproximamos do fato. Se a nossa avaliação do fato, da situação, é que é uma situação ruim, é uma situação negativa, é uma situação desfavorável, nós tendemos a evitar o fato. Eu não sei se eu concordo inteiramente com essa afirmação. Explicar com base na ideia de fixação. Eu entendi o que você está colocando, mas eu tenho a impressão que essa definição requer um qualificativo. Porque se sentir próximo, acho que o que você está colocando é se sentir afetivamente próximo, é trazer como familiar, se aproximar daquele fenômeno. O negativo, se por um lado ele sempre causa estranheza, que parece incompatível, por outro lado ele cria um campo de força que também torna difícil desapegar. Né? Então, as mágoas, os ressentimentos, os processos de luto,
eles são processos de fortíssima fixação, em que você não consegue, né, abandonar o fenômeno. Então, não sei se nessa, talvez requeresse um qualificativo, dizer assim, o bom, rotulado como é bom, ele dá essa sensação de proximidade e familiaridade. Mas o negativo, ele cria um campo de força que ele é meio dialético, né? Repulsa e atração ao mesmo tempo. Então você não consegue se livrar, mas você também não quer se sentir familiar aí. E na verdade, acho que o passo adiante talvez seja interessante para definir como você está tratando, porque a gente ainda não chegou diretamente nas defesas e nem na confiança. Nós estamos falando só de sentimentos de uma forma... Então, mas mesmo essa definição ampla, você não acha ela problemática dizer que o negativo você quer se afastar? Na verdade, nós tendemos a afastar, não estou falando que nós afastamos, porque o momento que nós falamos como de afastamento ou aproximação, ele vai ser determinado um pouco mais para frente. Tá, não mas aqui. Nesse caso aí é consciente. Nesse caso, consciente. Tá, tudo bem, aí faz sentido. Porque aí, conscientemente, sim, você vai evitar, né, aquilo que é rotulado como negativo. Exatamente, nesse caso, consciente. Estamos ainda no campo da consciência e da teoria. Não, aí tudo bem. Da primeira aproximação ao tema de sentimentos. Porque qual o ponto seguinte? Isso que você evita. Desculpa, interromper de novo. Vamos pensar só para ilustrar, né? Então, se eu gosto de futebol, a minha tendência é querer falar muito de futebol, viver minha vida em torno daquilo, me relacionar com pessoas do futebol. Se eu tenho dificuldade de lidar com alguma mágoa, angústia, eu vou evitar falar sobre isso. Toda vez que entrar num tema como esse, eu vou fugir, eu não vou querer confrontar esse tema. É nisso. Sim, nesse sentido. Não é no sentido refinado. Porque, na verdade, aquilo que é rotulado como um sentimento que você pode perceber como um sentimento ruim, na verdade, pode ser descrito de uma outra forma. Na verdade, aquela situação, aquele fato, ele está representando para você uma ameaça. Você se sente ameaçado pela situação, pelo fato que está colocado e cuja sua reação é negativa, é desfavorável. E em sentido, o que nós fazemos quando detectamos uma ameaça? Nos defendemos. Então a ideia é que você, a cada momento que se depara com uma ameaça, você procura uma postura ou toda uma estratégia para se defender daquela ameaça. E esses sentimentos, na verdade, eles simplesmente alertam uma ameaça. Quando você tem um sentimento que é tido como desfavorável, é tido como negativo, o tempo todo ele vai, o seu alerta de ameaça no corpo dispara e, em geral, você pode levar a elaborar estratégias defensivas para lidar com essa ameaça. Então podemos dizer que os sentimentos tratados como ruins podem ser classificados como sentimentos defensivos, porque eles resultam de uma postura defensiva frente a uma situação. E eles sinalizam para nós que estamos sofrendo uma ameaça. Ameaça que é sempre relacionada a uma perda. E aqui, perda, vou retomar aquela ideia que falamos bastante na linguagem dos sentimentos. Uma perda real ou imaginada, que pode acontecer no presente, pode ser uma perda do passado ou uma perda no futuro. Perda em sentido amplo. E tem um elemento a mais. Essas perdas, na verdade, elas podem ser apenas uma consequência de expressões suas de posse e de controle. Simplesmente são perdas de coisas que você acredita que tenha ou tenha de fato, né, tenha posse, ou coisas que você controle, seja a sua vida, a vida da pessoa com quem você se relaciona
intimamente. Com o alerta, né, digamos, o acréscimo de que essas manifestações de posse e controle são também manifestações de egoísmo, orgulho e vaidade. Então, realmente, a ameaça que você pode ter como um sentimento de defesa pode ser uma ameaça a uma perda de controle, que pode ser resultado da sua própria vaidade também. Fala de novo, vaidade. Orgulho e egoísmo, que se manifesta por meio de posse ou de controle, e cuja ameaça de perda também pode resultar num sentimento defensivo, Tudo que fira essa galerinha. Tudo que fira essa galerinha do mal. Né? E até por oposição semântica dessa teoria, os sentimentos que são considerados bons, não são rotulados como bons, eles resultam de posturas confiantes frente aos fatos e às situações. E também podem ser chamados de sentimentos confiantes. E que eu vou apenas citar, como nós trabalhamos vários sentimentos nos últimos estudos, dessa vez eu vou apenas citar os sentimentos, mas se vocês tiverem dúvidas, a gente pode parar um pouco. Mas aí sentimentos, alguns exemplos de sentimentos defensivos, né? Tem os sentimentos para evitar a perda. E aí entram medo, aversão, ansiedade, ciúme. Né? São sentimentos classificados como sentimentos relacionados a evitar a perda. Sentimentos defensivos classificados para reparação de perda ou para punir o responsável identificado por aquela perda. Raiva, ódio, inveja. Outros sentimentos que podem ser consequência direta da perda, né? Também nomeados como incapacidade de obter prazer e alegria. Então, sentimentos como tristeza, culpa, vergonha, saudade. Todos ao passado, perda já aconteceu. Saudade também? Saudade também. Esses são sentimentos defensivos relacionados à consequência da perda. Então naquele momento a pessoa vive uma incapacidade de obter prazer e alegria. Como a saudade ela está no passado, é algo que você perdeu ali. É algo você sente saudade porque você não vive mais. É que eu estou pensando se não é melhor nostalgia. Porque pode ser saudade classificado, tem essa, sim. né? Pode ser classificado como tal. Eu nem sei se a nostalgia aparece como sinônimo aqui. Porque o saudade tem um componente positivo. Onde que você se... Apresentado como sinônimo, mas os dois, saudade e nostalgia. Onde que você se baseou para isso aqui? Hoje eu estou de manual de curso de aperfeiçoamento. Em alguma coisa, em estudo em português ou em inglês? Eu acho que é uma compilação de estudos. Porque eu fico pensando, se isso é de um texto em inglês, então a tradução também pode variar. Não, acho que estão os dois sentimentos. É que eu talvez esteja sendo muito chato, mas... Então, na verdade, como é uma compilação, acho que tem estudos em português e estudos em inglês. E a categoria seguinte, sentimentos defensivos, já é relacionados a perdas acumuladas. E aí pode-se dizer que o buraco é mais embaixo, né? Porque aí temos a ausência de perspectiva de obter prazer e alegria, ou seja, são sentimentos mais carregados, como solidão, angústia, desespero, inferioridade. Sentimentos que eles não estão mais ligados a uma perda específica. Qual é o último? Inferioridade. Essa é a minha página aqui, ó.
Estou acompanhando a Miriam aqui, fazendo o diagnóstico de mim, Paulo. E por oposição, você tem exemplos de sentimentos confiantes, né? Como interesse, afeição, prazer, amor e alegria. Apresentados os sentimentos, você pode perguntar: ok, mas como você constrói essas posturas confiantes e essas posturas defensivas? E o caminho para você chegar nessa construção são os pensamentos. Na verdade, o que você pensa, né? O que você projeta ao mundo, à natureza, são responsáveis pela construção das suas posturas. De formas mais ou menos conscientes, mas iniciam a partir dos pensamentos. E da mesma forma como você reconhece sentimentos confiantes e os sentimentos defensivos, a partir da sua experiência, do seu sinal de ameaça ou de ok para se aproximar, os seus pensamentos também adquirem essa característica de serem defensivos ou confiantes. Mas qual a característica? Como é que você identifica um pensamento que é defensivo, né? Um conceito que é defensivo? E a conceituação é muito simples nesse ponto. Olha, pensamentos defensivos são pensamentos que distorcem a experiência ou fato que você vive. Defensivo? Defensivo. Repete. São pensamentos, são conceitos que eles distorcem aquilo que está sendo vivido. Ah, entendi. É que o confiante, ele registra exatamente o que aconteceu, como nós vamos passar adiante. Na verdade, eu vou passar pensamentos e comportamentos. Que é alguma coisa que você elabora, que não está de acordo com a realidade, mas você o faz para não sofrer. Exatamente, como estratégia de defesa. Certo. É nóis. E são qualificados 3 tipos de pensamentos entre os pensamentos defensivos. O primeiro tipo de pensamento são os preconceitos. E aqui, apesar de não falar diretamente de sentimentos, eu vou retomar aquela definição de preconceito que eu falei que eu utilizei do livro A Linguagem dos Sentimentos, do David Viscott, que ele fala: preconceitos, o que é um preconceito? É um conjunto organizado de sentimentos acionados por estímulo externo e que é sujeito a ser alterado pela experiência do indivíduo. Algo que vem de fora para dentro, que de certa forma não é a sua experiência que levou àquela ideia, que te provoca uma reação, mas que a partir da sua experiência com o fato, com a situação, com o indivíduo, pode ser alterado. E nessa ideia, os preconceitos, como são utilizados na forma de pensamentos? São utilizados como defesa mesmo, como uma espécie de filtro, a comunicação entre o nosso mundo interior e os fatos. De certa forma, você, por exemplo, se você imagina que o homem tem que ser forte, tem que dar respostas de força sempre. A partir do momento que você vê um homem desmoronando, ali um homem apresentando algum sinal de fraqueza, pelo seu preconceito, ou você vai valorizar menos aquele homem, ou você vai
tentar justificar aquela situação para dizer que não, ele não está apresentando fraqueza, na verdade é uma outra, vocês, né, estão entendendo errado o que aquele homem está passando. Ou seja, você vai sempre procurar distorcer de modo a manter aquela sua ideia, aquela sua defesa intacta. E ao falar de preconceito, tem uma observação que é interessante. Fala, preconceito não é somente aquilo que você está acostumado a entender como preconceito. Outras categorias de pensamentos também são preconceitos, nesse sentido do termo, de distorcer a apreensão dos fatos, né? A forma como você entende as ocorrências. E fala, a idealização também é um tipo de preconceito nesse sentido. Você cria um tipo, um padrão, um tipo que não corresponde à realidade, que é diferente da realidade. E nesse sentido você também tem como preconceito outros tipos de pensamentos que geralmente não são tratados como preconceitos, mas que também cometem esse mesmo tipo de distorção entre o que acontece e o que você entende que acontece. O segundo tipo de pensamentos defensivos, né, a segunda categoria, são os pensamentos obsessivos, né? Pensamentos que são repetitivos ou cíclicos, mas que têm principalmente a característica de se impor aos demais pensamentos, no seu padrão, de viver cotidianamente. Pensamentos obsessivos, eles sobressaem. Você está sempre voltando àquele pensamento. E o terceiro grupo de pensamentos que temos são os pensamentos considerados delirantes. E o que ele define como pensamento delirante? Na verdade, o pensamento delirante, ele oferece uma distorção em relação à realidade e o que você está interpretando, que é tão grande que fica algo incompreensível. É como se o delirante fosse obviamente delirante. Ele tem tipo de pensamento que a própria pessoa está de fora, percebe que é uma distorção da realidade e que às vezes chega num ponto que o que você está criando é algo que não faz nem sentido para ela mesma. É como se fosse essas categorias, elas têm uma espécie de gradação em relação ao nível de distorção entre o fato, entre a experiência e o que a pessoa entende daquela experiência, o que ela assimila. Mas se você juntar então os sentimentos defensivos, originários de uma ameaça, com os pensamentos defensivos, nós vamos criar comportamentos defensivos, ações que são colocadas. Você quer que eu passe só os outros três tipos? Eu volto no blog, pode deixar. Eu posso citar rapidamente, porque são preconceitos, pensamentos obsessivos, e pensamentos delirantes. Tá. Você vai distorcendo.
É a distorção em relação à realidade. Distorção em relação à realidade, você vai distorcendo mais. Tá. Então, partindo dos pensamentos defensivos, criados a partir dos sentimentos defensivos, da ameaça, você acaba estabelecendo como estratégia comportamentos defensivos, ações. Que acabam, e aí quando entramos no campo das ações, digamos que o nosso quadro geral se expande bastante. Porque tem, a partir de todos dos vários pensamentos e dos vários sentimentos, podem ter inúmeras estratégias para lidar com isso. E aqui é um exemplo por isso que eu também trouxe a cola, porque eu citei vários, mas todos terminam com etc, porque tem muitos outros comportamentos, muitas outras ações que se enquadram nessas categorias. E esses comportamentos defensivos, eles também se enquadram em 3 grandes categorias. A primeira categoria é a categoria da fuga ou submissão. Quando a pessoa se sente incapaz de enfrentar aquela experiência, incapaz de enfrentar aquele fato, incapaz de enfrentar aquela pessoa, porque às vezes pode ser relacionada a uma pessoa também. A pessoa pode ser para ela ameaçadora. E quais comportamentos eles revelam essa fuga, essa submissão? E são vários. Por exemplo, pessoas retraídas, pessoas excêntricas, pessoas que se portam de forma apática, ou pessoas que se apresentam de forma falsa, com falsidade, com preguiça, com frivolidade, com negligência e outros sentimentos e outros comportamentos que são típicos de pessoas que não estão dispostas a enfrentar alguma situação. São todos comportamentos ou de fuga ou de submissão. E são todos comportamentos de defesa. O segundo tipo de comportamento, que também é um grupo enorme, aliás, todos eles são, é o comportamento hostil. E qual é a característica desses comportamentos hostis? São comportamentos que procuram, na sua ação, neutralizar ou destruir o fato temido ou seu agente. Gostaria de registrar que a menina deixou uma página inteira só para elaborar isso. Porque a folha tá solta. Depois ele fala que eu sou maldosa. Isso é brincadeirinha. Nas brincadeiras Brincadeira a hostil, verdade. Exatamente o que a gente está falando de comportamentos hostis. Pois é, veio a calhar. É que a folha tá solta e eu não queria ter medo. Então, vários comportamentos, por exemplo, a impaciência, a arrogância, a ironia. Por que você fica falando de mim, cara? Dá aula pra todo mundo. Falando dos meus defeitos, A teimosia. Nossa, é feio. Falou agora. A maledicência. Nossa, bateu na porta. Ou seja, todos terminam em etc. E etc. E todos esses. Mas tem uma coisa interessante, porque o comportamento hostil, ele não só é direcionado, às vezes, ao outro, ao agente, ao fato, mas às vezes ele tem características passivas.
E quando ele assume essas características passivas, os comportamentos que se revelam são comportamentos de imaturidade ou de autoagressão. E na autoagressão são as, digamos, autoagressões mais pesadas, como dependência química, alcoolismo. Todos resultados de um comportamento hostil, não direcionado ao outro, mas direcionado a si mesmo. E aí esse grande grupo fecha a segunda categoria de comportamentos hostis. E o terceiro comportamento, ele é um grupo de comportamento chamado repetitivo, onde a pessoa, por estratégia de defesa, ela padroniza algumas ações e ela acaba se apegando a essas padronizações como fórmulas, como receitas, para agir frente àquela situação com a qual ela não sabe lidar e que ela enxerga uma ameaça. E nesse ponto, os comportamentos podem ser de grau menor, simples, ou de grau amplo. Então podem ter desde tiques a rituais, a rigidez ou perfeccionismo, mas todos comportamentos que geralmente foram testados em algum momento da sua existência e como deram certo, eles passam a ser incorporados sempre da mesma forma. Sempre acaba sendo uma armadilha. Isso tudo, né? Nossa. Sempre. Você não quer deixar para próximo, né? O resto aqui. Não é, Eu já Paulo? estou muito pouco Falta confiante. Agora que eu vou entrar em confiança, Não, eu tô dizendo, não, Agora eu perdi no O fim é a né? confiança. não, eu tô pensando aqui assim, a gente é um pouco disso tudo. sempre. A gente tem isso tudo aí, assim. Sempre, Tá o tudo tempo misturado. todo. Eu E sou- com detalhe eu sou que, um monte disso tudo. que como nós não lidamos com um fato, com uma situação, cada fato, para nós, tem um sentimento. Né? Cada experiência tem um sentimento. Então, para sentimentos que, por exemplo, nós lidamos muito bem, né? Para situações que nós lidamos muito bem, nós temos confiança em lidar, pode ter uns 4 ou 5 que a gente não lida bem e a gente tem diferentes defesas para lidar com ele e adota todos esses comportamentos. Nossa, o meu é Ah, sim. a cidade de Troia aqui. Ó. É. Essas defesas. E é nesse caminho, nessa ideia que nós vamos seguir. Não falta muito, tá? Mas agora eu vou falar mais de coisas Menos ruins. menos ruins. Mas antes eu só vou falar uma coisinha a mais. Uma coisinha a mais Também dos repetitivo, defensivos. Ó, cuidado, hein? Porque muitas vezes, quando nós identificamos em nós esses pensamentos, sentimentos ou comportamentos defensivos, nós percebemos que isso pode afetar a nossa autoestima ou a estima que as outras pessoas têm de nós, nós tendemos a adotar máscaras como disfarce. Nós disfarçamos esses comportamentos, disfarçamos esses sentimentos, disfarçamos esses pensamentos. Quase como se fosse uma política de adotar as máscaras, de procurar melhorar a nossa imagem para nós mesmos e principalmente para os outros, para os mais próximos ou para os não tão próximos. Além das máscaras, tem outras estratégias para você disfarçar essa sua
defensividade, né? Esses seus... Eu nem vou colocar como defeitos, mas essas suas defesas que você estabelece quando se sente ameaçado. Agora, qual a ideia que está por trás de todo esse conceito, né? De toda essa explicação? A ideia é que quando nós nos conhecemos e nos aceitamos e nós vivemos em um ambiente livre de ameaças, que nos aceita e que valoriza nós como somos, quando nos conhecemos e encontramos esse ambiente, nós acionamos a nossa tendência à realização das nossas capacidades. E ao acionar essa tendência de realização, nós encaramos os fatos e as experiências da vida de uma forma aberta e confiante. Então, na verdade, fala que nós caímos nesses comportamentos não porque nós somos ruins, mas porque nós nos sentimos ameaçados. E se nós aceitarmos como nós somos, e se o ambiente permitir que nós sejamos exatamente como nós somos, nós encararemos o mundo de uma forma confiante. Essa é a chave da teoria. Então, mas tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar com os russos. Porque Você vai fazer esse essa é o ponto, parte. né? Você vai ter essas defesas e tal, mas Sim. me parece que uma parte relevante do processo depende do ambiente. Sim, depende do ambiente. Difícil ver Também. passarinho no deserto, né? Mas na floresta você vai ver um monte. Então, Digamos, o que cabe a nós é tentar fazer a nossa parte, porque não é só o ambiente, também depende de nós. Mas tentar se conhecer, se aceitar e tentar. Mas E onde é aí- que nós vamos arrumar ambiente sem ameaça? É uma construção difícil. é que aí tem a ver, ele vai entrar nas posturas confiantes daqui a pouco, mas eu imagino que tem a ver com como a gente discutiu o Evangelho. É o sentido de existência. Se é claro para você, né, o que você veio fazer aqui, então a facilidade com que você vai se compreender e com que você vai evitar parecer para os outros algo que você não precisa parecer dentro do plano que você tem que cumprir, então você deixa de ser ameaçado. Porque se você não está querendo aquilo que depende do outro, então você não tem por que se sentir ameaçado, certo? Agora, se a sua validação pessoal depende da opinião alheia, e a opinião alheia que você deseja é a opinião de pessoas que não vão te entender, aí você começa a montar todos esses pensamentos e ações defensivas. Agora, se você está bem, vim aqui, vim aqui, estou com a vida montada, tenho tudo, não preciso da avaliação dos outros, não preciso me mostrar como... Estou bem. A pessoa me tratou mal. Bem, deve estar com algum problema, não é comigo. Você não fica na defesa, você se machuca, dói, mas você segue em frente. Agora, é que me parece que o problema todo está no grau de dependência que você tem com relação à receptividade do ambiente. Se você está muito preocupado com isso, ou sua alegria, bem-estar depende disso, então você vai ser um amontoado dessas posturas defensivas. Principalmente se você for do tipo de entrar em ambientes que não te querem. Aí você vai viver isso intensamente, né? Claro, tá certo. O duro é que a gente tem família, né? Que é colocada num receptáculo em que você é forçado a conviver com pessoas que não te querem. Elas foram colocadas biologicamente no mesmo espaço que você. Né? Então não dá para escapar, né? Você vai Aí é o seu confrontar exercício. essas questões. Então você pode conseguir ter uma postura confiante até certo ponto, até onde você conseguir.
digamos, no que depender de você estabelecer, né, do seu ambiente. Em outros, vai continuar representando uma ameaça e você vai lidar com a ameaça das formas defensivas como a sua natureza responder melhor, né? Qual o tipo de comportamento defensivo que você vai elaborar, vai ser mais adequado para a sua situação de ameaça. Porque, enfim, não há vida sem ameaças. A vida também tem. Não é só a ameaça, não é só uma questão inventada sua. A ameaça às vezes existe de verdade. Pode ter pessoas que realmente queiram o mal a você e procurem fazer o mal a você. Isso não é inventado. Isso acontece e você tem que lidar. E certamente o que vai mudar é a postura. O que vai mudar é a postura. Porque a defensiva, ela cria a ameaça, né? Distorcendo um evento, distorcendo um fenômeno. A postura confiante, ela tende então a observar a ameaça pelo que ela é efetivamente. Né? Exatamente, pelo que ela é efetivamente. É a coisa dos judeus com os nazistas. Existia uma ameaça clara. Aí existia a postura defensiva, que era negar, achar que não. Muitos judeus negavam, né? Eles não tinham a compreensão de que aquilo estava acontecendo. E achavam, não, imagina, não é, coisa da cabeça dos outros, pessoal que fala muito, tá? E tinha muitos que esperavam na porta de casa, imagina, não vai acontecer nada. Aí passavam lá, os alemães levavam. E você tem outros que notaram o problema, claramente falaram, é uma ameaça, vamos nos organizar para resistir a isso de qualquer maneira. Aí acho que é onde o Paulo vai entrar agora. Exatamente. Tem uma frase que se fala muito nessa teoria e que muitas vezes é uma frase incompreendida, que fala que os fatos são amigos. E a ideia exatamente da postura confiante é procurar entender esses fatos, essas experiências da forma como ocorrem, exatamente como ocorrem, como você disse. Realmente os alemães estavam procurando exterminar os judeus durante a Segunda Guerra. E reconhecer isso nesse sentido, é uma postura confiante, é uma postura que é acurada em relação à realidade que acontecia. E de certa forma, o que se procura é que você entenda esses fatos exatamente como ocorrem e a partir de entender e registrar os fatos como ocorrem, você procura usar aquela experiência para o seu crescimento interno, né? Para o seu enriquecimento do mundo interior e para facilitar o seu crescimento. Então, de certa forma, como já antecipamos, o que são os pensamentos confiantes? São pensamentos que registram os fatos e as... Não, estou gravando agora. Falta pouco, né? Volta um pouco. Fala que nem o cara no final da propaganda de remédio. Né? Não sei qual é a propaganda. Então, os pensamentos confiantes são os pensamentos que registram, como eu antecipei, registram os fatos e as experiências vividas exatamente como elas ocorrem, assimilando o que tem de novo em cada evento. Né? E aí o que tem de novo é o que você vai procurar incorporar na sua experiência, né? No seu conjunto de experiências, no seu repertório de experiências. E da mesma forma, pensamentos confiantes, elaborados a partir de sentimentos confiantes, você constrói comportamentos confiantes. E também os comportamentos. Pensamentos confiantes e sentimentos confiantes, né, elaborados no universo de sentimentos confiantes, você constrói comportamentos confiantes. Também
elencados em 3 categorias de comportamentos, né? Comportamentos chamados de aproximação e busca, que são comportamentos, em geral, que levam você ao encontro do fato, ao encontro do agente desse fato, em geral, para explorar, para conhecer e assimilar, né? São comportamentos como a coragem, a perseverança e outros comportamentos. Mas dentro deste comportamento, deste grupo de aproximação e busca, tem uma observação interessante. Fala que se você procura se aproximar de uma pessoa para satisfazer as suas necessidades, mas as necessidades dessa pessoa com quem você se relaciona não estão sendo valorizadas, isso é manipulação. E nesse sentido, ela assume características defensivas. Você está manipulando as pessoas em vez de estar trocando com as pessoas. Então faz esse parêntese dentro desse comportamento de aproximação e busca. Mas por que é defensivo isso? Manipular. Você está manipulando, porque na verdade ele é defensivo porque você simplesmente não está valorizando as necessidades dela. Não, mas eu estou tentando encaixar nas categorias aqui. Porque você tem medo de perder ou de não... Na verdade é um controle. Acho que é do prazer lá, não é? Na verdade de não obter o prazer. A manipulação ele é um comportamento hostil, né? Você está, de certa forma, controlando. Tá. Você faz dela um objeto, você faz uma espécie de controle em relação àquela pessoa dentro daquela relação. Tá. Então, na verdade, ele deixa de ser uma aproximação e busca para ser um comportamento hostil. O segundo grupo de comportamentos confiantes é o grupo do comportamento acolhedor, em que ele visa estabelecer um clima isento de ameaças, onde a pessoa... Muita categoria. Então, depois do comportamento acolhedor... depois da aproximação e busca, o comportamento acolhedor. Senão eu vou perder a parte que a gravação perdeu. Não perderemos nada aqui. O comportamento acolhedor é aquele que visa estabelecer um clima isento de ameaças. Ou seja, onde a pessoa se sinta aceita como ela é e possa expressar o potencial positivo. E quais comportamentos se enquadram dentro desse comportamento acolhedor? Respeito, humildade, calma, ternura, gentileza e outros. A gente tem muito que melhorar ainda. Imagina. Que é isso? Chegaremos nisso, falaremos isso, parte importante para fazer o fecho. Imagina. O André tá ansioso aqui. Ansiedade é defensivo. Obrigado. Obrigado por tratar isso de uma maneira tão delicada. Muito bem. O terceiro grupo de comportamentos considerados comportamentos confiantes é o chamado comportamento criativo, que além de estabelecer esse clima isento de ameaças para que a pessoa se sinta acolhida, você busca uma forma sempre positiva de melhorar o seu relacionamento, tanto com o fato quanto com seus agentes, né? Digamos que ele tem um componente inovador na relação, né? Ela está sempre, digamos, um passo adiante, além do acolhimento. E quais os comportamentos que se
se enquadram nesse tipo de categoria? São a amizade, o desprendimento, a generosidade, a dedicação, entre outros comportamentos. E aqui tem uma observação, que dentro dessa ideia de comportamento criativo também está incluído aquele comportamento solidário e o comportamento cooperativo. Então, são sempre comportamentos que eles são mais ativos que o comportamento acolhedor, sempre procurando melhorar aquela relação, aquela experiência. Solidário e o quê? Cooperativo. Então, apresentando todo esse quadro, esse panorama de postura. Pois é. Agora não, sem interrupções. Toda essa ideia desse quadro geral de posturas confiantes e posturas defensivas significa que é colocado que nós não somos perfeitos. Definitivamente não somos perfeitos. E como nós não somos perfeitos, é importante que a gente reconheça no nosso processo de amadurecimento que o nosso mundo interior é composto, ao mesmo tempo, por posturas, sentimentos, pensamentos e comportamentos defensivos e confiantes o tempo inteiro. Como eu falei, os fatos eles não são únicos, acontecem, sei lá, dezenas de fatos todo dia, toda semana. E para cada tipo desses fatos, nós temos reações que são de confiança e reações que são de defesa. Vários desses fatos, ou dessas pessoas, ou dessas situações, nos ameaçam. Nós vemos como uma ameaça, e nós reagimos como uma ameaça e nos defendemos. E outras coisas e outras situações nós nos portamos com muita integridade na forma como nós somos. E é importante nós reconhecermos que o nosso processo é composto por essa mistura, por todos esses ingredientes que acontecem ao mesmo tempo. Em outras palavras, nós somos luz e nós somos sombra ao mesmo tempo. Muito bom. É isso aí. Nossa, mas é muito bom. Somos Muito, um muito melange. isso, né? É isso. Igual um melange. Aberto para comentários. Tá gravando não, né? Tá gravando ainda. Supostamente. Espera. Então a chave aí é a autoobservação, Sempre. é não cair na ideia dentro de uma das categorias defensivas que é o perfeccionismo, e aí isso vai te escurecer a visão para enxergar esses dois lados. Então você sempre quer ficar com aquela imagem idealizada de si próprio, como diz a irmã Foucault, então você vai perder exatamente esses sintomas, os fatos que são amigos. Os fatos, você distorce os fatos, deixam... Aliás, os fatos são sempre amigos. Quando você distorce é que você está mexendo com os fatos. E isso se torna realmente um mapa, acho, para uma boa vida, para um bom viver, que é exatamente a aceitação. Porque se você se aceitar com todas essas dificuldades e problemas, a minha impressão é que isso vai te aproximar dos outros. Sim. E você vai conseguir oferecer esse ambiente acolhedor, receptivo, para que a pessoa possa florescer. O que eu acho muito aflitivo nesse processo é como, às vezes, demora para as pessoas encontrarem esses espaços.
Então elas passam a vida inteira, principalmente escola, né? Quando encontra, né? Escola, eu vejo assim, o colégio é um espaço que ele é muito sujeito, né, a esse tipo de hostilidade. E todos a constituição, a replicação e reforçamento desses comportamentos defensivos. Que, de certa forma, é obrigado a estar ali. Existe um mundo de aprendizado para você obter, mas nem sempre você encontra esse espaço acolhedor para desenvolver sua criatividade. Né? Então, para mim é um pouco aflitivo imaginar, até com base em experiência pessoal, quanto do potencial humano a gente está desperdiçando, né, exatamente por não conseguir disseminar esses espaços inclusivos, né, e acolhedores. Então, essa discussão que a gente fez, né, a questão de transgênero, isso tudo tem a ver com isso. Sim. Então, quantas pessoas que têm essa que a sociedade pode muito bem, né, receber bem. A questão dos homossexuais, né, o que importa que a pessoa faz, né, sexualmente? Por que isso deveria impedi-la de ter bons empregos, de estar em situações de projeção social, como política? Por que isso, né, é relevante? Então isso mostra todo o aspecto do Walter Wink das instituições, né, dos poderes instituídos, e como eles vão, de certa maneira, criando esse ambiente de hostilidade, né, que vai fazendo com que as pessoas fiquem a todos os momentos, né, se sentindo ameaçadas. Isso inibe exatamente as qualidades, faculdades humanas. Então, para mim é um pouco aflitivo. Sempre que eu penso, né, em quantos, né, Albert Einstein existem mundo afora, catando cana, né, ou colhendo fruta, ou tendo que carregar um balde nas costas para pegar água. Né, porque a gente não conseguiu, mesmo com toda a riqueza de recursos que a gente tem, oferecer a oportunidade para de acolher, né, essas inteligências, essas capacidades. Sem mencionar as diversas outras dimensões de inclusão. E aí, se por um lado eu acho muito promissor ter isso, e vou dizer, Paulo, eu agradeço muito as 2 aulas, porque para mim foi realmente, não foi instrutivo, assim, foi transformador organizar tudo isso. Quanto que isso inibe a falta desse conhecimento, né? Sim. Inibe as pessoas de se libertarem dos medos e das aflições. A gente acha que chega num ponto, né, em que a gente juntou o evangelho que as aflições. A questão de inclusão, né, e o problema de se sentir ameaçado, né, e como você, ao se sentir ameaçado, reproduz a hostilidade do meio que não te aceita. Né? E você focado em você, né? O indivíduo focado nele mesmo, né? Porque no limite, ele só pode responder por ele mesmo. A menos que seja alguém com poderes, né? Que seja representante de instituição. Mas mesmo esses têm discricionariedade baixa, né? Para fazer alguma coisa. Mas no limite a pessoa responde por ela mesma. Pelo que ela pensa. Sendo o fio condutor das 3 aulas de todas as aulas que você trouxe, né, da linguagem dos escutando sentimentos, né? Sim. Todos eles, quer dizer, o que alinhava isso tudo